E assim nós temos vários outros projetos em andamento de captação de recursos no exterior. Agora, nessa linha que nós estamos apresentando, nós vamos começar com 2 bilhões de reais para a agricultura. O que o agricultor tem que fazer? Ele tem que apresentar que ele tem um recebível em dólar. Ou seja, ele tem uma receita em dólar. Então ele pode pegar esse financiamento. E o financiamento vai ter uma taxa de juros fixa de 7,59%. 7,59%. Ao ano. Mais variação cambial. Mais a variação do câmbio, que no caso dele, que tem o recebível em dólar, essa variação não tem relevância. Tá certo? Então, 7,59. Ou seja, é uma taxa muito abaixo da Selic. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui de Selic menos 6%. Tem uma taxa de juros muito baixa, mas ela só vai poder ser assim para quem tem receita em dólar. Quem não tem, não pode usar essa linha, porque nós não queremos transferir para o produtor o risco da variação do câmbio. Você tem uma crise internacional, o real desvaloriza. Com a gestão do ministro Fernando Haddad, o real se apreciou, que é muito bom para a economia, estabilidade e uma certa apreciação. Então, essas oscilações não interferem para quem tem um recebível em dólar. Então ele tem uma taxa de juros fixa, os detalhes o Abreu já vai explicar para vocês. Nós vamos ter aí 24 meses de carência, então é uma taxa, é uma condição muito favorável e ela vai até 120 meses. Então é uma linha de financiamento muito boa, 24 meses, 2 anos de carência, 120 meses de pagamento, o financiamento que ele tem para pagar a dívida. E uma taxa de juros fixa, que não vai aumentar, se a conjuntura piorou, melhorou, etc., está fixo. Ele pode planejar lá na frente, ele tem total segurança e ele está protegido porque ele é um exportador. Então é uma inovação muito criativa. Quero aqui agradecer o Tiago, o Marcelo, que trabalham na diretoria, junto com o Alexandre Abreu, que é o nosso tesoureiro, que tem feito um esforço muito grande para a gente encontrar novos caminhos do crédito diante da diversidade desse cenário e de uma certa crise de confiança que nós temos nesse momento em termos de crédito. E nós estamos apresentando uma segunda linha hoje, que eu quero também já dar uma primeira aproximação para vocês, que é uma linha para MEI, micro, pequeno e médio empresário. É uma linha de 21 bilhões de reais. Então, é um limite que nós vamos passar para cerca de 70 parceiros, são bancos, cooperativas de crédito que trabalham com o BNDES. Eles vão operar essa linha, nós também podemos operar diretamente no nosso canal. E com isso a gente espera. Qual é a vantagem dessa linha? É que ela está ancorada no FGI-PEAC, que foi renovável pelo Congresso. Ou seja, o BNDES garante, com esse fundo garantidor, até 80% da operação. Como a gente garante o risco, nós ajudamos a diminuir essa crise de confiança e irrigar a economia para que os empresários possam ter mais crédito, mais capacidade de investimento. Então são 2 linhas que nós estamos apresentando, as 2 não têm nenhuma pressão sobre o Tesouro. Essa segunda linha é em TLP, porque o BNDES é a única taxa que nós podemos operar. Nós estamos discutindo com o Congresso para ter mais flexibilidade, mas não temos nenhum retorno ainda disso, está em discussão no governo e no Congresso, mas mesmo nessas condições nós estamos aumentando o crédito. Eu queria terminar dizendo que essa linha de crédito em dólar, com taxa fixa, nós vamos em seguida chamar vocês aqui para apresentar uma segunda linha de crédito para indústria e serviços. Essa aqui é só para agricultura. Segunda para indústria, também exportadora, com esse mesmo mecanismo. E na agricultura, o que isso significa? Que ele pode comprar todas as máquinas e equipamentos produzidos pela indústria brasileira para modernizar a sua produção. Nós queremos uma agricultura de precisão, uma agricultura que inova, uma agricultura que tem eficiência, uma agricultura digitalizada. Então ele pode, por exemplo, comprar a capacidade de armazenamento, que é uma das grandes preocupações do Fávaro. Ele pode investir em silo, em tratores, máquinas. Ele vai diminuir, por exemplo, digitalizando sua produção, o risco, reduz o consumo de fertilizantes, de agrotóxicos. Então, nós temos aqui um caminho muito promissor para a agricultura.
A agricultura, ano passado, exportou 159 bilhões de dólares. Portanto, tem muita gente com segurança no dólar para pegar essa linha de financiamento. E também é uma forma de demonstrar ao agronegócio do Brasil que nós temos que combater o desmatamento. Porque essas linhas de crédito internacional estão voltando para o Brasil e para o BNDES pelo compromisso ambiental que nós temos de proteger a Amazônia e combater o desmatamento. É essa linha, isso favorece a ampla maioria dos produtores, que são competentes, que são dedicados, que têm responsabilidade ambiental. Agora, quem desmatou ilegalmente ou que venha desmatar ilegalmente não tem acesso a essa linha, não terá. E se acessou a linha e desmatou, ele vai ter que pagar antecipadamente com multa. Então, o nosso compromisso é impulsionar a ampla maioria dos empresários do campo brasileiro, que são fundamentais para a estabilidade da economia, para gerar divisas para o país. Vocês viram esse mês agora, tivemos recorde de saldo comercial no Brasil, 159 bilhões de exportações. Então, nós queremos, esse é o campo brasileiro que nós estamos trabalhando junto com o ministro Carlos Fávaro, e essa linha que nós estamos oferecendo é menor que qualquer outra oferta do mercado hoje. Então, é uma atenção muito especial à agricultura. Agradeço ao Fávaro pela equipe, ao Augustinho, que foram fundamentais para a gente desenhar, e ao Alexandre Abreu, que com toda a experiência dele, não vou dizer quantas décadas, porque fica chato, mas no Banco do Brasil, foi presidente do Banco do Brasil, vice-presidente, tem uma grande experiência de gestão. Inclusive, no caso do crédito agrícola, nós construímos essas duas soluções para aumentar a confiança do mercado no crédito, no sistema financeiro, com o nosso FGI-PEAC, e dar um impulso à agricultura moderna para que ela invista ainda mais, aumente a eficiência, a produtividade, com uma taxa de juros fixa, que dá total segurança ao produtor do campo, que é muito importante para o Brasil. Então é isso, eu queria passar a palavra para o Fávaro antes. Por favor, Fávaro. Olá, Luísio. Boa tarde, muito obrigado. Parabéns pelo anúncio do BNDES, cumprimentar o Alexandre, também que está aí do seu lado. Nós falamos tanto, né, Alexandre, pela sua equipe, a Fiquiara, também foi no cantinho ali, o Carlos Agostinho, o Luiz, lá do Ministério da Agricultura. Sabe, Luiz, você já praticamente disse tudo. Eu queria fazer só duas ou três rápidas considerações. Primeiro, chega a ser frustrante nós estarmos em um excelente momento internacional, como você pôde perceber nessa semana que estivemos na China, no Emirados Árabes, estou aqui no Reino Unido, estou em Londres ainda, abrindo mercados para produtos do agronegócio brasileiro. Há uma demanda muito grande, o Brasil voltou ao cenário mundial com a volta do presidente Lula ao comando do nosso país. As relações comerciais, as relações diplomáticas foram muito fortalecidas, e isso gera oportunidades para a gente vender mais, e isso gera emprego, gera crescimento da economia brasileira. E na medida que você sai mundo afora fazendo esse trabalho de oportunidades, a gente se depara com o Banco Central com uma taxa de juros, uma taxa básica de 13,75%. Todo empresário que faz um negócio novo no mercado internacional, ele vai demandar depois de comprar equipamentos, contratar gente, abrir um segundo ou um terceiro turno de trabalho, e também o agronegócio, a agricultura, vai ampliar, vai transformar mais terra, comprar uma máquina nova, fazer um armazém para poder suprir essa demanda do mercado que foi aberto e negociado. Mas com taxa de juros de 13,75%, a taxa básica, isso chega a 17%, 18%, é quase que proibitivo fazer investimento. Aí tem, então, no plano safra, a equalização do Tesouro, para 5% ou 6%, que pesa no orçamento da República, né, que tira a oportunidade de outras políticas públicas. Então, nesse sentido, e o presidente Lula foi muito claro. Claro que nós discordamos com o momento da taxa de juros do Banco Central, mas não é para ficar só lamentando. Ele disse a mim, disse a você, disse ao Fernando Haddad, ao Rui Costa, que a gente buscasse alternativas, temos que se virar, vamos trazer alternativa e competitividade aos empresários brasileiros. E foi desenhado isso, o Carlos Agostinho me ajudou muito, propusemos a você, a equipe entendeu a lógica, porque boa parte dos produtores, como você disse, é uma linha de crédito que não será para todos os produtores,
Quem produz leite, café, arroz, feijão, claro, vai ter que ter linhas de crédito em reais. E para isso nós vamos estar estruturando novas medidas, inclusive com a participação do Tesouro. Não estamos dizendo que não teremos equalização de juros. Mas para aqueles produtores que têm a sua receita atrelada à venda internacional, ele não tem risco de fazer a operação dolarizada. E, ao contrário, não tem custo também para o Tesouro, como você disse. Então, nós deixamos de equalizar 5%, 6% com recursos do Tesouro Nacional e emprestando dinheiro 5% ou 6% mais barato. Veja que você pega de 18%, que é as linhas de mercado hoje, para 7,59%, quase 10% menor a diferença. Então, é uma grande oportunidade para que a agropecuária continue crescendo, se desenvolvendo, se modernizando, como você disse, gerando oportunidade, gerando emprego, e é só um sinal de quanta confiança tem o governo do presidente Lula nesta agropecuária, e nós vamos continuar com inovações, com criatividade, fazendo com que o governo participe do desenvolvimento desse setor. Muito bom, cara. Então, eu queria passar para o Alexandre fazer uma explicação aí mais em detalhe, só reforçar uma coisa que é impressionante o interesse que a gente vê no Brasil hoje lá fora. O Brasil voltou, por exemplo, esse banco, que é o Banco de Desenvolvimento da China, a última vez que emprestou para nós foi em 2007. Meu Deus. Então, e voltou rapidamente, e nós fizemos vários outros contatos, tem várias coisas engatilhadas em termos de financiamento, linhas muito favorecidas e muitos projetos de investimento no Brasil, que nós falaremos disso em outra oportunidade. Mas nós negociamos muito, não só na China, Emirados Árabes também. Nós chegamos num país que tem um fundo soberano de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares e que tem grande interesse em vir para o Brasil e investir no Brasil. Então nós vamos trabalhar fortemente essas relações internacionais. A China é nosso maior parceiro comercial, o país que mais compra, que mais investe, uma economia muito pujante, e essas soluções vão ajudar o agronegócio brasileiro a ser ainda mais eficiente, mais produtivo, mais inovador e seguramente com toda a responsabilidade ambiental que a ampla maioria dos empresários do campo tem, que é o que nós precisamos, porque isso é que está abrindo as portas. O que apaga ou acende a luz no mundo é a gente ter compromisso com a crise climática, combater o desmatamento e preservar os nossos recursos naturais. Nós somos G1 na biodiversidade. Então essa também é a nossa força. É isso que faz que o Brasil tenha essa possibilidade. A volta do presidente Lula, que é uma liderança reconhecida, com grande prestígio, com uma história muito importante nas relações internacionais, também gerou um elemento de atração muito especial. Por isso que nós estamos podendo criar esses novos instrumentos. Nós estamos começando, vamos acelerar, buscar soluções e aguardando, evidentemente, que a política monetária permita crédito mais barato no Brasil, com estabilidade econômica, com uma inflação, com uma dívida pública que tenha previsibilidade. Estamos caminhando para isso com o esforço da Fazenda, mas estamos nos antecipando, criando e inovando para poder ajudar o Brasil a crescer e se modernizar. Alexandre. Muito bem. Bom, boa tarde a todos e a todas aí. Alguns de vocês eu não vejo há algum tempo. Prazer em reencontrá-los. E, bom, como já foi mencionado aqui, a gente só vai fazer um pequeno resumo com alguns detalhes da linha. O grande desafio dessa linha era uma linha... Pode abrir a tela aí com a apresentação. Com a apresentação. Uma linha que fosse mais barata, mas sem equalização do Tesouro. Né? E aí nós encontramos dentro das possibilidades dentro do BNDES uma situação que se encaixava com a demanda de produtores que têm recursos a receber em dólar. A lógica é, se ele recebe em dólar, portanto qualquer variação cambial para cima ou para baixo, ela é nula para ele. Então só fica como custo financeiro efetivamente o que for além da variação cambial. Muito bem. E aí nós, aproveitando o bom momento que o país vive, onde estão aí previstas captações internacionais de valores bastante expressivos, conforme o presidente mencionou aqui, e outras captações que o BNDES já havia feito no passado, montamos essa linha, onde para o BNDES está preservado o ganho normal, o agente financeiro está preservado o ganho normal, e ela ainda sai numa taxa de juros bastante competitiva, né? 7,59, e eu vou detalhar mais um pouquinho de outras informações. Pode passar. Então, não pulou.
Aí, não, tá ótimo, é isso aqui mesmo. Então essa linha, ela inicialmente, a gente está disponibilizando 2 bilhões de reais, valor que, pois não. Desculpa, você falou 2 milhões ou 2 Bilhões. E com B de bola. Desculpa, pareceu milhões agora. Ah, Não. Tem muita diferença. Esse milhão. Não, é bastante. É só pra- bilhões. De reais. Mas é de reais, BNDES, né? Nós estamos disponibilizando reais. Bom, a taxa então, 7,59 mais variação cambial, e ela serve para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas de qualquer espécie. Aqui incluídos pivôs de irrigação, silos, placa de fotovoltaica, enfim, qualquer investimento em máquinas e equipamentos de atividade agropecuária está previsto aqui. Bom, quando que ela começa? O BNDES trabalha com circular, então amanhã, dia 18, sai a circular. Essa linha é repassada por bancos, né? Então os bancos vão tomar conhecimento, eles já conhecem, mas vão tomar conhecimento oficial amanhã, e nós prevemos que a partir do mês de maio a gente já começa a receber as propostas de financiamento. Pode passar. Lembrando que essas máquinas e equipamentos, evidentemente, elas são de fabricação nacional, e para ter acesso à linha, basta que o proponente, né, o nosso agropecuarista, nosso empresário do campo, ele tenha receita ou contratos em dólar, conforme mencionou aqui o presidente, e ter limite em qualquer um dos bancos credenciados. Qualquer banco que tenha convênio com o BNDES pode operar essa linha. E são atualmente 77 bancos, cooperativas de crédito, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, bancos públicos, bancos privados, enfim. E, finalmente, a taxa de juros, nós disponibilizamos 2 faixas para prazos de 25 a 72 meses, aqui incluído até 2 anos de carência, 8% mais variação cambial. E para prazos de 73 a 120 meses, 7,5% ao ano, mais variação cambial. Pois não? Passamos para vocês, Danilo passa depois para todo mundo. Sem problema. Passando. E a solicitação do financiamento feita diretamente aos bancos credenciados, são 77 bancos, mais de 70, e o risco, é importante dizer, né, o risco da operação é do banco, e a gente já tem esse costume, o BNDES já trabalha o crédito rural praticamente inteiro dessa forma, ou seja, através de repasse. Hoje o BNDES já tem 25 bilhões emprestados, né, através do crédito rural, então é um mecanismo totalmente digital. As operações elas entram no banco, e na hora o BNDES já vai dando as informações se aquilo está enquadrado, se não está enquadrado, e para o banco poder fazer a liberação na sequência. Muito bem. E finalmente a gente conclui aqui então essa primeira parte dizendo que o BNDES, com essa linha, ele gera o compromisso de ser um dos grandes apoiadores do crédito rural brasileiro hoje. Em investimento, o BNDES já tem 50% do crédito rural hoje no Brasil. E no total, 17%. É bastante significativo. E feito de uma forma pulverizada, com bancos, cooperativas de crédito pelo Brasil inteiro. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da segunda parte que o presidente mencionou, que é a linha de 21 bilhões do FGIPEAC, que pode passar. O FGIPEAC é um fundo garantidor, só lembrar um pouquinho da estratégia que está por trás, tanto da linha em dólar quanto dessa linha aqui. Nenhuma das duas tem um níquel de subsídio do governo. Nenhum. No caso do FGIPEAC, lá atrás o governo aportou no fundo, mas essa nova disponibilização não foi necessário nenhum aporte do governo. Muito bem. Essa linha, como é que ela funciona? É um fundo, um grande fundo, que avaliza as operações em até 80% do seu valor, desde que ela tenha determinadas condições. Elas são para micro, pequena, média empresa, tem um determinado prazo, acima de 2 anos, e uma taxa de juros controlada. E o BNDES, o que estava acontecendo com essa linha? Ela estava ficando, vou usar um termo aqui meio diferente, mas é a única que me vem à cabeça, empossadas. Né? Você tinha bancos que não estavam emprestando e alguns bancos que estavam faltando dinheiro para emprestar. Então o BNDES criou, essa nova gestão aqui criou um formato que a cada 90 dias você revisita esses limites, tira de quem, vamos dizer, não está emprestando, põe para quem está emprestando. Além disso, através de uma engenhosidade financeira, nós também colocamos mais recursos pelo rendimento que esse fundo teve
e também por operações que foram garantidas no passado e foram liquidadas. Com isso, nós conseguimos um valor, e é importante, esse mecanismo ele é muito relevante, porque quando você coloca um valor lá, o crédito sai 12 vezes mais. Exatamente isso. Por quê? Porque aqui não é a linha que está saindo para o cliente, aqui é o aval que está saindo para o cliente, o recurso sai do próprio banco. Então, você com aproximadamente 1,7 bilhões que nós conseguimos amealhar nessa engenharia financeira, a gente disponibiliza 21 bilhões. E detalhe, nós estamos divulgando hoje, mas nós já antecipamos para os bancos isso, essa troca de limites, em menos de uma semana já saiu mais de 1,5 bi. Então, nesse momento que eu estou falando aqui, já não são mais 21 bilhões, viu, presidente? São 19 bilhões e meio. Explicar o seguinte, nós estamos anunciando hoje, mas nós comunicamos ao banco a retomada desse mecanismo, ou seja, aumentando o limite de quem já tinha emprestado, retirando de quem não estava emprestando. Só com essa reengenharia e avisando a eles que nós estávamos voltando com esse programa, em torno de uma semana nós já emprestamos R$1,5 bilhão de reais. Então nós estamos falando que são 21 bi, mas na realidade hoje já são 19,5, porque nós já começamos a emprestar. O outro não, começa a partir de amanhã. Mas esse já está rodando e com excelente perspectiva e já apresentando bom resultado. Bom, finalmente dizer que a gente está à disposição aqui para as dúvidas, né, que surgirem e, enfim, é isso. Obrigado. Isso. Vamos lá, as perguntas. Essa segunda linha, o custo dela qual é? TLP. É a única taxa que nós podemos operar. Eu tenho insistido na FEBRABAN, agora, depois de 55 anos, o BNDES faz parte da FEBRABAN. E estamos dialogando com o governo e vamos dialogar com o Congresso, que nós precisamos de flexibilidade. Você não pode ter uma mesma taxa para todas as operações. Eu tenho repetido isso, por exemplo. Você não faz inovação com TLP. A FINEP vai ter TR, que é uma taxa de juros bem compatível para você fomentar a inovação. Nós temos TTR para o BNDES também. Estou dando exemplo então, mas isso não é o objeto da discussão de hoje. Hoje nós estamos trabalhando com um marco que nós herdamos. Isso aqui é inovação, é reengenharia, eficiência de gestão na tesouraria, para a gente poder emprestar mais com o que nós já tínhamos e abrir caminhos novos sem recursos do Tesouro. Não tem R$1 do Tesouro aqui hoje. Aqui é totalmente compatível com o esforço fiscal que o país está fazendo. Tá? As duas linhas. Presidente, o senhor disse que essa linha já existia, mas foi reformulada. Qual foi a principal mudança? FGI-PEAC? Não, essa anterior. Não, anterior existia um crédito rural, mas não com esse mecanismo do dólar e taxa fixa de juros. É uma linha como outras que nós tínhamos aqui, com as mesmas condições. A ideia de, como nós estamos com uma grande oferta de linhas em dólar e com custo em dólar muito baixo, nós estamos captando lá fora com as melhores taxas possíveis. Nós temos, exemplo, o BID é um banco AAA. É o banco que capta custo zero em relação à melhor captação internacional. E nós tivemos uma reunião com o ILAN e o BID está disposto a financiar o BNDES naquilo que for preciso. Estou dando um exemplo. Mesma coisa aconteceu agora na China. No NDB nós já temos 2 linhas lá que a presidenta Dilma vai acelerar e temos fizemos um acordo com a JICA também, japonesa. Estamos com 750 milhões de dólares para... Qual é o problema de você financiar o setor produtivo em dólar? É que se ele não tem o hedge, ou seja, se ele não tem receita em dólar e houver uma desvalorização, o prejuízo é muito grande. Então, alguém tem que assumir o risco câmbio. Com esse mecanismo, como o Brasil é um grande exportador, metade da exportação brasileira, 47,9% é agricultura, e a outra metade é indústria e serviços. Então nós vamos desenhar o mesmo modelo para a indústria e serviços. Mas você também, para quem exporta... Para quem exporta, que tem receita em dólar, compatível com o financiamento que vai pegar, em condições semelhantes a essa. Então nós vamos fazer 2 movimentos para poder baratear o custo do crédito, ofertar. Agora, o nosso desafio é também atender a agricultura familiar. Nós fomos para a China e levantamos 120 equipamentos agrícolas que são utilizados para a pequena agricultura familiar. Esse equipamento produzido na China. Nós estamos selecionando de 10 a 12, afinal o MST ajudou nisso, a usar esses equipamentos para ver o que tem mais apelo, o que é mais eficiente, para a gente poder abrir uma linha de financiamento. O pequeno também tem que se modernizar, ele tem que aumentar a eficiência, ele tem que ser atendido, ele tem que ter crédito. Agora, para o BNDES chegar com crédito barato na agricultura familiar, eu preciso que o Congresso Nacional reveja as regras. E nós estamos trabalhando isso e tenho certeza que nós vamos avançar. Mas enquanto isso não chega, nós não podemos ficar esperando.
Então, nós estamos inovando e buscando soluções criativas para poder aumentar o crédito. E como depois da crise das Americanas, Oi, Light, nós temos uma crise de confiança no crédito, o FGI-PEAC dá segurança, reduz o risco para o sistema financeiro. Por isso que é uma linha muito importante nesse momento. Aí nós fizemos essa reengenharia para poder ofertar e dar segurança e voltar ao varejo e outros setores. E quando é que o senhor anuncia essa para a indústria? Essa nova... Você vai ser a primeira a saber assim que estiver pronta. E outra coisa, o Banco do Brasil também financia fortemente o agronegócio e principalmente também os exportadores. Qual que é a diferença das linhas do BB para as linhas do BNDES? Uma complementa a outra? Não, aqui é só investimento. Ah, só investimento. Só investimento. No Safra, o Banco do Brasil tem uma responsabilidade bem maior que o BNDES. O BNDES tem mais ou menos 19% do plano Safra. Agora, investimento, 17%. O BNDES. Agora, para investimento, nós somos metade do financiamento e investimento da agricultura no Brasil. O banco tem um papel muito relevante para investimento. Só para deixar claro, as linhas são para exportação, não importa que setor. Não é para exportação, é para exportadores. Para exportadores. Para exportadores. Não, essa linha é só para agricultura. Sim, mas máquinas e equipamentos produzidos no Brasil, tratores, plantadeiras, colhedeiras, etc. Não importa produtos de exportação. Produtos de exportação. Ele tem que ter um recebível em dólar. Ou um título. Outra coisa que você comentou é que quem desmatar vai ser punido, enfim. Mas não há nenhum estímulo para quem tem alguma atenção já verde, não tem nada. Ele já vai falar, mas tem, porque é o seguinte, só tem acesso a essa linha quem tem responsabilidade ambiental. É isso que nós queremos. E nessa linha não, o plano Safra vai ser assim, o futuro vai ser assim. O crédito no planeta vai, porque a crise climática chegou e exige uma mudança na forma de financiar a economia, porque o planeta não aguenta o caminho que nós estamos tendo de emissão de gases de efeito estufa. O desequilíbrio ambiental está em toda parte. Então, o que nós queremos fazer é que o crédito ajude na direção da sustentabilidade ambiental. É isso. Deixa eu complementar aqui. Nós pedimos muito ao BNDES isso, financiamento em dólar. Aí às vezes as pessoas não entendem, mas como, o risco, IED e tal. Produtos de exportação, soja, milho, algodão e vários outros, é ótimo pegar o dinheiro em dólar. Porque agora mesmo caiu o preço da soja porque caiu o dólar. Se ele tivesse o dinheiro do financiamento em dólar, caiu o financiamento, está tudo em ordem. Quando a gente faz isso, eu pergunto, quanto é que o Tesouro vai entrar nesse negócio aí do dólar? Zero. Zero. O Tesouro não vai entrar com nada. O BNDES foi ao mundo, trouxe um dinheiro barato, botou na mão dos produtores de exportação. Ótimo, sobra mais dinheiro para equalizar, para pequenos produtores e outros produtos agrícolas. Então, assim, o BNDES mostrando seu braço forte aqui, nos auxiliando, trazendo esse que vai ser o primeiro, porque nós não queremos outros produtos, nós temos várias coisas aqui, esse aqui é o primeiro, estamos satisfeitos, mas queremos muito mais, e também para esclarecer para o agricultor. Isso não significa que o governo vai deixar de fazer seu crédito rural normal, com essas linhas normais. Agora, no dia 1º de maio, tem a AgriShow, que é o dia do juízo final lá do Ribeirão Preto, a Feira Agropecuária de Ribeirão Preto. Então é o seguinte, vai ter os dois dinheiros, vai ter dólar e vai ter do plano Safra, que escasseou, não tinha dinheiro nenhum, né? Nós estamos finalizando 30 bilhões, não só para investimento, para todas as linhas, né? Está em fase final, que eu acredito que até o fim do mês esteja apto a ser tomado, e isso da safra anterior. E até 30 de maio e 30 de junho nós vamos ter um novo plano Safra, aí sim com várias modificações, isso que o mercado está falando. Depois. Que são assim, vários juros menores com alguns componentes sociais e ambientais positivos. Então a gente agradece, o BNDES mostra seu braço forte nos auxiliando, e para não deixar assim, o Lula tem ido ao mundo dizendo o Brasil voltou. Foi para a China, disse, agricultores, o crédito rural voltou. Estamos aí de volta para financiar bem os agricultores. E deixa eu só fazer um comentário também importante. Nós pegamos o plano Safra, quando nós chegamos, tomamos posse,
Já tinha acabado. E nós conseguimos fazer uma reengenharia e ainda ofertamos no mercado 2 bilhões e 900 milhões de reais. Em 3 dias acabou. Dos finames, né? Do Finame. 3 dias acabou. Agora, acabou para a gente, acabou para todos os outros bancos, porque eles repassam recursos do BNDES. Só que o BNDES é o banco mais transparente do Brasil hoje. Tudo está no nosso portal, todas as ações, tudo que nós emprestamos, para quem nós emprestamos, como nós emprestamos. Então, e sempre foi assim. O plano do Safra é só no segundo semestre. Então nós fizemos isso, agora nós estamos ainda nessa entre-safra de crédito, construindo uma segunda opção. E é muito importante essa questão das feiras agrícolas, agropecuárias, porque é onde se vende muito equipamento. Se tem mais crédito e crédito barato, mais máquina, mais eficiência, mais produção, melhor para a agricultura, melhor para os produtores e melhor para o Brasil. Tá bom? Oi? Não, pai, só para mim fazer uma contextualização. Espera um pouquinho. Fala, Fávaro. Vou fazer uma contextualização no que você estava dizendo. Veja bem, só para a imprensa poder entender bem esse momento importante que nós estamos vivendo para o agronegócio brasileiro, o governo passado tinha um compromisso, o Alexandre acompanhou muito bem isso, e você, quando você foi anunciado que seria o novo presidente do BNDES, já tomaram providência na liberação dos primeiros 2,9 bilhões de reais. O governo passado tinha um compromisso, no ano passado, de liberar 34 bilhões de reais. Liberou 18, não liberou mais nada, parou, não tinha mais linhas de crédito nenhuma. Você entrou, no primeiro momento, o BNDES já liberou 2,9 bilhões de reais. Hoje, você já está liberando mais 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, que os recursos já estão lá no banco. Na nossa ida à China, você deixou formalizado, fez a negociação, 1,3 bi de dólares, é isso? O que dá aproximadamente 6 bi e meio de reais, é isso, né? É. Depois tem mais 700 milhões de JICA e 700 milhões de BID, o que dá em torno de 7 bilhões de reais. Fazendo uma soma rápida aqui, com esses recursos que você já tem negociado, que já buscou no mercado internacional, e o que já está disponível, que já foi empregado no mês de fim de janeiro, fevereiro, e o que está disponível hoje, a soma dá em torno de 18,5 bilhões de reais, com zero de equalização do Tesouro e com juro muito mais barato que o que está no mercado. 5% mais barato que está no mercado. Então, assim, é uma nova forma de financiar o agroexportador, é um modelo inteligente, que não pesa nos cofres públicos e dá competitividade aos nossos produtores. Fiz essa breve relato aqui, que em 4 ou 5 meses já estamos liberando o que o governo passado gastou o ano inteiro e ainda não fez bem feito, os juros eram muito mais caros. O difícil da relação com o MAPA é equilibrar, porque nós precisamos financiar a indústria e os serviços também. E a infraestrutura. Só de infraestrutura esse ano nós estamos estimando um investimento de uns 50 bilhões de reais. Saneamento, estradas e infraestrutura. Se eu deixar o Agostinho e o Fávaro, não sobra nada para ninguém. Entendeu? Não, aí são estilos diferentes. Por exemplo, na infraestrutura você não tem como cobrar um recebível em dólar. Então nós temos que ter uma outra engenharia financeira e estamos construindo. Mas para a indústria e serviços, nós vamos apresentar uma linha semelhante em breve para vocês. Tá? Esse BNDES, crédito rural, já existia, tem um modelo. E o FGI-PA, que são 21 bilhões porque 1,5 já foi. Mas é um modelo também que o mercado já conhece. Então são linhas que devem sair com rapidez, melhorando o crédito e ajudando aí a gerar emprego nesse país, que é o que esse país precisa. Gerar emprego, gerar renda, gerar crescimento. Essa é a prioridade maior do presidente Lula e do BNDES. Existe uma estimativa, presidente, quantas pessoas podem ser beneficiadas? Qualquer produtor rural, não temos nesse momento uma projeção. Qualquer um pode, qualquer produtor rural que tem recebível em dólar pode acionar a linha. E esse selo de sustentabilidade é um selo? Como é que vocês controlam isso? Se é sustentável ou não? Isso é em relação a eventuais multas do passado, e nós estamos usando uma tecnologia nova que é o rastreamento por satélite. Então a gente confronta as imagens da propriedade com o CAR. Nós fizemos aí, naquela linha anterior,
um levantamento, identificamos 58 produtores, que é um volume pequeno de produtores rurais, mas que claramente tinham desmatamento com indícios de ilegalidade. Desses 58, só 3 recorreram contra o bloqueio. Então isso é muito importante, porque o contrato prevê o seguinte: se ele for autuado como desmatador ilegal, ele tem que antecipar o pagamento e pagar multa. Então é muito melhor que nem aconteça o financiamento. Agora, eu quero reforçar o seguinte: isso aí é uma coisa marginal na agricultura brasileira. Não é o agricultor que exporta, moderno, eficiente. Quando a gente fala do volume, do peso da agricultura brasileira na economia global, nós temos que separar o desmatador do agricultor. Isso é uma coisa fundamental. E esse estímulo que nós estamos dando, e vocês vão ver que nós vamos dar mais estímulos a uma agricultura descarbonizada, vai acelerar esse processo de compromisso dos produtores rurais com o combate ao desmatamento. Vou repetir uma coisa fundamental. Essas linhas de financiamento internacional que estão voltando, é a mesma coisa, por exemplo, nós apresentamos para vocês aqui o Fundo Amazônia. Por que o Fundo Amazônia voltou a liberar recursos e projetos? Porque está combatendo o desmatamento, porque tem um compromisso de se combater. Os resultados ainda nem apareceram, mas sabe que o governo hoje tem compromisso em combater o desmatamento e proteger recursos naturais estratégicos. Então é isso que está trazendo esse volume de recursos. Quem se beneficia? O agricultor sério, o que produz, o que inova, o que tem eficiência, que é a grande massa da produção agrícola do Brasil. Desculpa se eu me perdi, mas essa exigência que vocês vão fazer do agricultor não ter desmatado, enfim, não ter esse tipo de multa, é só para a próxima linha de crédito que vai ser lançada nos próximos dias ou já? Não, geral, isso é geral. Já está valendo. Isso é geral, assim como... Como é que você vai comprovar isso? Não, tudo isso é fiscalizado com antecedência. Isso nós já temos tradição, já fazemos. Não tem problema. Isso aí já tem. Ele tem que apresentar, ele tem que ter rating para poder pegar, ele tem que ter estar habilitado, e no caso aqui ele tem que comprovar a receita em dólar. Mas isso aí nós já temos toda a listagem e a fiscalização, já fazemos dessa forma. Tá bom? Então muito obrigado, vocês serão chamados em breve para ter boas notícias aqui no BNDES. Tá? Obrigado.